Chegou o dia, torcedor. A despedida do estádio Nabi Chedid, que surgiu como Marcelo Stefani. E neste domingo, 20 de abril de 2025, marca sua despedida. Antes do estádio tínhamos o Campo das Pedras, de 1933, 5 anos após o nascimento do Clube Atlético Bragantino em 1928. O time se formava, a história aí se começava a desenhar. Jogos que já movimentavam a cidade. Um time marcado por nomes importantes em sua trajetória e que, em 1965, conseguiu o seu primeiro grande feito, quando o acesso à primeira divisão é conquistado no futebol de São Paulo. Equipes que marcaram história. Momentos que jamais serão esquecidos pelo torcedor do Massa Bruta. E que na data de hoje se despede do seu palco, se despede de sua casa, para em breve retornar ainda com mais história, com mais força, com mais tradição, na sua moderna arena que será construída nesse local. Jamais vamos esquecer tudo que vivemos aqui. Jamais esqueceremos os grandes feitos desse clube. A torcida de Bragança Paulista, Wiltinho, 15 minutos, 1 para o Clube Atlético Bragantino, 0 para o Barretos Esporte Clube. Olha o Barretos, chutou, segurou o tiro, largou, desceu, agora gol! Nardinho, ponteiro direito, número 7. Acaba a bola sobrando para o Geraldo, preparou, chutou, saltou o goleiro, cruzou a gol, entrou de baldo, gol! Estremece o Pacaembu. Que gritaria, torcida brasileira! Que vibração e que colorido! Torcedores de Bragança invadem o gramado. É abraçado, é beijado, é empurrado o moço que fez o gol. Grandes histórias. Final da década de 70, inícios dos anos 90 também. E o estádio Nabi Chedid
recebendo jogos que marcaram a sua história. Agora a briga pelo acesso à primeira divisão. Jogo diante do Ituano, num domingo. Valia a vaga. E pênalti para o Massa Bruta. Sempre com ele. Ivair, o Ouro Negro, marcando o gol do Braga. Observem que não existia batomushi, não existia arquibancada de fundo. Isso no final da década de 80. Mas já existia a paixão, a emoção. A festa do torcedor. O acesso, a vibração, momento guardado em nossos corações. A grande final contra Catanduvense, pênalti. Você já sabe, se tinha pênalti, tinha ele, Ivair na bola. A explosão no Marcelão. Mais um. Esse do Capitão Ney. A grande vitória do Massa Bruta. A vitória que deu o título. Os campeões. Técnico Norberto Lopes. Luiz Andrade. Gil Baiano. Vitor Hugo, Ney, Birubiru, Vanderlei, Ivair, Adalto, Betão, Bugrão, Luiz Miller. Com a primeira divisão, no ano de 1989, começava a construção do Batomushi. Veja as imagens. E a chegada dele, Vanderlei Luxemburgo. Paulistão 89. Duelo marcante foi esse diante do Palmeiras, com gol de Valmir. Valia a taça dos invictos ao Verdão. Um grande público, um grande jogo. Só que também ficou marcado como um dos mais violentos da história do estádio Marcelo Stefani. Inconformados, torcedores do Palmeiras invadiram o campo, agrediram policiais, torcedores. Uma verdadeira batalha campal. Confusão por todos os lados. Um dia triste na história do futebol. E quando o jogo voltou, o Palmeiras ainda conseguiu, com esse gol contra de Pintado, chegar ao empate e comemorar e celebrar a taça dos invictos. Mas os palmeirenses ainda não estavam felizes. E a pancadaria voltou a acontecer, mesmo com o apito final da arbitragem. No mesmo ano, 89, mais um Palmeiras e Bragantino. E a resposta do Braga nesta tarde, numa grande vitória que começou com esse gol. Gil Baiano cobrando falta. Numa tarde de alegria, numa tarde de muita emoção.
Aí jogo com o Criciúma. Marcelo Stefani recebeu um grande público. Bragantino tinha perdido o jogo em Criciúma. Criou-se uma grande batalha. O time precisava vencer pelo menos por 2 gols de diferença. Mas fez 3-0. E levou o time para semifinal contra o Remo, brasileiro da Série B de 1989. Estádio Marcelo Stefani mais uma vez lotado. Bragantino precisava da vitória para garantir o acesso à primeira divisão, a vaga à grande final e o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. O jogo foi disputado, equilibrado. Emoção não faltou. Mas o placar ficou no empate. E fomos para os pênaltis. E daí com muita emoção. Com as cobranças precisas dos jogadores do Braga. E com o Marcelo brilhando. 1, 2 vezes. E o gol para sacramentar com Pintado. O Bragantino conquistava pela primeira vez na sua história o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. Festa no estádio Marcelo Stefani. Na final, o duelo em Bragança contra o São José. E de novo, penalidade para o Massa Bruta. E com ele, era a bola no fundo da rede e vai ir para fazer o primeiro do Braga. A final diante do São José. Vitória do Massa Bruta. Bragantino, campeão brasileiro da segunda divisão em 1989. E daí chegamos à construção da arquibancada hoje, conhecida como a do visitante, a arquibancada cinza, para que o Braga pudesse também o quanto antes aumentar as dependências do estádio. Aí o presidente Jesus Chedid e a festa do torcedor. Palco de grandes jogos. Esse já é do Paulistão de 1990 contra o Corinthians. Valia classificação para a grande final. Uma noite eterna, inesquecível para o torcedor do Massa Bruta. Aí o torcedor invadindo o campo para abraçar Neto, camisa número 10 da equipe do Corinthians. Com muita chuva, o Bragantino conseguiu um empate heróico e a classificação para a grande final. Caravana sendo formada para o primeiro jogo da final, saindo de Bragança rumo a Novo Horizonte. E lá, Bragantino empata por 1-1. Gil Baiano, cobrando falta, fez o gol do Massa Bruta. Resultado de 1-1. Jogo da volta, grande decisão, marcada para a cidade de Bragança Paulista, no dia 26 de agosto de 1990. Nesse clima, com uma superlotação na final caipira, a festa do interior. Bragantino precisaria vencer o jogo. Em caso de empate, iríamos para a prorrogação, e o Massa Bruta também jogaria por um empate. Bragantino perdia, mas depois desse lançamento do goleiro Marcelo, a bola foi chegar em Tiba. Bateu cruzado, sem chances de defesa do goleiro Maurício. Ela caprichosamente ainda bateu na trave antes de entrar. 1-1, tempo normal, 0-0 a prorrogação.
E aí o Zé Aparecido coloca ponto final. O Bragantino, campeão paulista em 1990. Histórias marcantes do estádio Marcelo Steffani. Jamais serão apagadas. Desse clube, desta paixão, do nosso Massa Bruta. 91, mais um momento histórico do estádio, a final do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. São Paulo campeão. Mais uma grande festa também para todos que estiveram no estádio Marcelo Steffani. Tempo se passou. Vice-campeonato brasileiro. Um jogo de muito equilíbrio, que também ficou marcado na memória de todos os torcedores que aqui estiveram. Lembranças eternas. Na despedida do Marcelo Steffani, que em 2006 se transformou em estádio Nabi Chedid, em homenagem ao patrono, ao ex-presidente, dirigente que teve relevância na CBF, na Federação Paulista de Futebol, e que sempre esteve no estádio Nabi Chedid, sempre esteve no estádio Marcelo Steffani. E é esse estádio que estamos nos despedindo no dia de hoje. 2019, ainda tivemos a chegada do Red Bull para a Bragança Paulista. E essa emoção que vivemos no passado, começamos a viver também no presente. O estádio foi novamente remodelado. Obras para que o estádio Nabi Chedid recebesse a sua nova marca, o seu novo parceiro. E agora é a hora de dizer muito obrigado e esperarmos pela arena que começa a ser construída a partir de agora. Obrigado, estádio Marcelo Steffani. Obrigado, estádio Nabi Chedid.